E deixa o pau juntinho. Gente querida, bem-vindo ao Tempo do Ar, do grupo de estudos Pensar a Boneca para Sentir a Criança. Tópicos avançados em antropologia e ontologia inspirados por uma antroposofia da imanência. Estamos chegando ao tempo do ar, o tempo das relações, da interação. Queria contar um pouco, primeiro de tudo, do desenho que eu fiz para esse nosso estudo. Então, começamos com uma topoanálise, né? A análise da casa, do topos, do espaço. Começamos por esse espaço e percebemos o quanto esse espaço pode ser afetivo, o quanto esse espaço pode nos constituir. Então, inauguramos pela casa. Depois dessa casa, o que nós olhamos no tempo da água? Os gestos. Que gestos são esses que se dão nesse espaço? Né? De que maneira esses gestos constituem aquilo que nós somos, né? Aquilo que a criança é. E hoje chegamos finalmente, então, na criança. Né? Brincando um pouco com essas análises, a gente chegou no gente-análise. Então, vamos olhar para essa criança, para o desenvolvimento dessa criança. E aí, no último tempo, o tempo do fogo, chegamos no nosso objeto, então. Chegamos no brincar de bonecas. Então, o que eu preparei para nós vermos hoje? Então, pensei assim, começo falando um pouco desse roteiro, né? Disso que a gente foi construindo juntos, nesses tempos da terra e da água. Apresento o tempo da água, né? Trago um pouco de uma colheita que eu fiz bem superficialmente nos ambientes virtuais dos nossos 5 grupos. Depois trago um pouco da dinâmica, o que a gente vai ler, o que a gente vai trabalhar junto ao sentir e o que a gente vai trabalhar junto ao querer no tempo do ar. Por fim, faço algumas sugestões de atividade, né? Então, queria começar pensando um pouco, fazendo essa retrospectiva, né? O que a gente viu no tempo da Terra? Como eu falei, essa topoanálise, na voz de muita gente, né? Conversei por Skype com as pessoas, então na voz de quase todo mundo, através da leitura do Bachelard, as memórias dessa infância, dessa casa natal, dessa casa onírica, são muito fortes, né? A casa, o seu espaço físico, é um lugar que fica no para sempre da vida, né? Então, algumas pessoas compartilharam conosco, né, comigo e com as colegas, que ao ler e perceber a importância da casa, até pensaram em retomar um projeto de construção de mais um quarto para a criança, para que ela tivesse espaços de solidões, reformar os ambientes para que essa casa seja uma casa de produção de vida, né? De uma vida que vale a pena ser vivida, né? Agora no tempo da água a gente teve muita pedra no caminho, né? Tivemos contribuições muito interessantes, né? E dessas contribuições muita coisa se perguntou, né? O que estamos fazendo de gestos significativos diante das nossas crianças? A Flávia, do Grupo Verão, pergunta assim: será que o mundo externo é mais interessante, criativo e divertido que o espaço doméstico? É uma questão de produção cultural, né? Como que isso se apresenta? Então a gente ficou
né, com muitas dessas questões do tempo da água. Eu juntei assim, a começar por uma citação de Maturana, né, que diz assim: o que guia o fluxo do viver individual são as emoções, e na constituição evolutiva também. É o emocionar que se conserva de uma geração a outra na aprendizagem das crianças. Então, ficar pensando nisso, né? Esse emocionar, esses gestos, né? E aí foi bem interessante, por exemplo, a Renata, do Grupo Inverno, ela coloca um texto lá muito, muito gostoso, depois todo mundo vai poder ver no Drive, no livro, que diz assim: finalmente crianças em casa. E ela conta que a netinha estava na casa dela, ela recebeu visitas, né? Uma criança de 10 anos, uma menina de 10 anos e uma de 14. E que a menina de 10 anos, com celular, com tudo, brincou o tempo todo de casinha, né? Ela faz vou ler um pedacinho. Temos aqui poucos brinquedos, algumas bonecas que venho fazendo, uma mala onde guardo algumas bonecas que foram minhas quando crianças, um pote de massinha para modelar. O pico da indignação das crianças que lá estiveram foi quando viram um boneco do Rony Von, o ídolo da juventude, um boneco da Jovem Guarda, época em que eu devia ter a mesma idade que elas têm hoje. Naquela época acho que já havia a Suzy, mas não a Barbie. Depois de correrem pelo condomínio, vieram para pedir um cobertor. O calor era intenso. Pensei num edredom, mas alguém disse, um lençol. Pronto. As duas, a netinha de 7 e a menina de 10 anos, né? Foram para um cômodo vazio, levaram cadeiras, o lençol, o pote de massinhas e ali ficaram por um bom tempo a fazer comidinhas, entrar e sair das cabanas, que é da cabana que haviam construído. Ralhar com a mais velha, que elas diziam atrapalhadas pelo simples fato de observá-las. A brincadeira rolou por um bom tempo, e o interessante é que elas haviam acabado de se conhecer. E aí pergunta a Renata do Grupo Afetivo Inverno: brincar de casinha é natural e universal? O brincar de casinha atrai e aproxima? É isso. Muito bem. Tem também a Mira, do Grupo Outono, falando da Clarissa, sua filha, né? Da Clarissa, sua filha, que hoje teve criança brincando de casinha com boneca pela primeira vez. A pequena dela tem 2 anos. Pegou a boneca, levou para a casinha, colocou para dormir, cobriu, fechou a cortina e deitou junto. Também lavou louça comigo. É isso. É lindo, não é? Muito bem. Aí tem algumas outras coisas que eu coloquei, mas fiquei pensando assim, muito na questão das pedras, né? As questões de gênero, as questões dos gestos, né? Como que a gente está construindo um território de pensamento nesse sentido. Como que algumas coisas que se perderam podem readquirir significado somente pelo fato de nós juntos estarmos pensando nisso. Muito bem. Aí queria falar um pouquinho também da contribuição da Minda, do Grupo Verão. Perdoe-me, esqueci. Acho que é do Grupo Verão. Então a Minda colocou uma reportagem da TV lá em Portugal, das avós, né, ensinando as netinhas a lavar roupa no tanque comum, né? E para encerrar, queria falar então da minha alegria de saber que a Monique, do Grupo Verão, com esses vídeos maravilhosos que tem nos encantado, né, que iniciou o tempo da água com hidrofonia, né, não tinha feito isso ainda. Era uma vontade antiga, e quando ela viu
os exercícios, ela se inspirou. E também falar que isso, essa contaminação nossa, né, essa apropriação desse universo digital, né, eu mesma aqui tentando me superar nesse lugar da câmera, né, falando com vocês, mas vendo como é possível a gente interagir depois, assim, como isso afeta, né? Tenho achado esse nosso espaço, esse grupo de estudos, um espaço de imensa alegria. Queria agradecer a todos por isso. Muito bem, vamos ao tempo da água. Então, para o tempo da água, eu preparei um texto inicial. Diz assim: A Chorona. Diante de uma criança chorona, a maioria de nós se desespera. Ficamos irritados, intolerantes, ou queremos solucionar, acalmar, enfim, calar o chorão a todo custo. Dificilmente paramos para tentar entender realmente aquela alma que chora. Quase nunca nos colocamos em seu lugar para tentar compreender o que sente em seu íntimo. Fazemos assim, é natural, porém, isso pode ser um reforçador negativo, eternamente presente na vida dessa pessoa. Seu sentir e seu modo de expressá-lo é desautorizado. Quem sabe, da próxima vez que escutarmos um chorinho, a gente não se esforça um pouquinho mais e tenta ouvi-lo com o coração. É uma crônica antiga e o que eu vou ler aqui é bem biográfico também. É da minha própria experiência existencial. Então lá vou eu. Ela tinha medo de chorar. Desde que ficara mocinha, prometera a si mesma, não mais chorar por tudo e por nada. Quando pequena, era chamada de chorona. A tia-avó dizia, quando ela começava o berreiro: lá vem o carro de boi, referência maldosa ao som nheco-nheco que a roda da carreta produz. Agora, promessa feita, não chora mais. Para isso, faz uso de diversas técnicas por ela mesma desenvolvidas ou copiadas. A mais comum, de efeito nem sempre eficaz, é morder o lábio com força. A mordida doída funciona mais em momentos de raiva leve. Antes disso, na primeira palavra grosseira, no primeiro empurrão, as lágrimas saltavam-lhe aos olhos antes mesmo que um pensamento se manifestasse em sua mente. Era automático. Isso a deixava com mais raiva do que o próprio acontecido. Lembrar esses episódios fortaleceu sua determinação de nunca mais chorar. Outra coisa que lembrava, como uma fala fantasmagórica vinda do passado de Chorona, era a voz imperativa que ordenava: engole o choro, engole o choro, e repetia ainda mais severa: engole o choro. Aí, que lembrança mais dolorosa. Dava vontade de chorar só de lembrar. Mas não choro mais, prometia. Desenvolveu um método praticado muito a miúde na adolescência para engolir o choro. Cantarolava. Enchia a mente repetindo sempre a mesma canção que escolhia de acordo com a ocasião. Enquanto recebia a bronca, a desfeita ou a agressão verbal, cantarolava mentalmente. Assim, procurava manter os ouvidos fechados. Quase sempre dava certo, e quando não dava, mordia o lábio de raiva. Ultimamente, levando menos bronca ou discursos violentos, utilizava a técnica diante de situações de desamparo ou fracasso. Cantarolava. Porém, o repertório era outro. Agora, soltava a voz da mente utilizando pequenas canções de fé. E apesar de não pertencer a nenhuma religião, o que lhe via a lembrança em seu socorro era quase sempre músicas da cultura popular enraizadas na tradição católica. Na maioria das vezes, tentava mentalizar um hino da época do ano em que estava. Em maio, cantarolava:
Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filha me adotou. Em junho, São João dararão tem uma gaita raraita quando toca raraca. E aí vai, bate nela. Opa, não era para cantar, mas cantarolei. Todos os anjos tocam gaitarará aqui na terra. Na época de São Micael, diante de uma situação de estresse, veremos a ex-chorona cantarolar. São Micael, vença o dragão e ponha a coragem no meu coração. Pois então, quem é meu aluno presencial sabe que superei, né, e voltei a ser uma chorona. Mas eu trouxe esse texto, né, para que a gente fique pensando, né, como que é essa expressão do sentimento, como que é o desenvolvimento desses recursos de defesa no desenvolvimento da criança. Como que às vezes hábitos bobos que nem o engole o choro ou o menino não chora, que pais, mães e demais familiares e até na escola se fala sem muito pensar, sem muito refletir, podem desenvolver todo um caminho emocional do ser. Então, agora no tempo do ar, né, a gente vai falar do desenvolvimento da criança. Então, o que a gente separou, né, como trabalho é nós olharmos para essa criança do primeiro setênio, né, para essa criança de 0 a 6 anos, né, até completar 7 anos. E para isso, a gente vai trazer todo um desenho desse desenvolvimento. Então, a gente vai passar pelas fases através da voz dos autores, né, da fase da verticalidade, onde a criança, após o nascimento, todas as suas ações tendem à verticalidade, né, tendem a se colocar de pé. Depois a gente vai ver como que a criança, quando ela se coloca de pé e ela ganha autonomia no andar, ela começa então a liberar as mãos e através da liberação das mãos, a fala, né, falamos com a mão, essa fala então se torna mais fluente. A gente vai ver a metamorfose da fala, como essa fala vai se transformando de uma fala imitativa, né, a uma fala elaborada, né, onde no centro dessa fala elaborada a gente começa a percepção de um pensamento, da elaboração de um pensamento, né, já não é só mais imitação. Há um exercício do pensar. Né? E aí a gente vai passando desse exercício de pensar, quando ele ganha corpo, né? Quando ele se estabelece, então no fechamento do 3º ano de vida, né? Que a criança já tem essas forças do pensamento, ela já tem essas forças orgânicas bem estabelecidas, que ela realmente chega, né? Que ela realmente nasce, né? Porque a gente diz que a criança, ela é um nidícula secundário, né? A gente já falou disso. Esse nidícula secundário, ele, depois que sai, né, do ninho, da barriga ninho, esse ninho se expande e vai para casa, né? Falamos disso já. E aí, como esse nidícula secundário termina o seu processo de nascimento, né, no 3º ano de vida. Aí, depois disso, a gente vai perceber, através da voz dos autores, como esse pensar se fantasia, né? Eu gosto de falar que é a fase surreal, né? Eles são completamente malucos. Então, assim, é a fase dos 4 anos, onde aquela imaginação completamente viva, né? Ora eles são fadas, outra hora são cachorros e assim vão. E aí aos 5 anos, como essa vida social começa a se fortalecer, né? A gente vai ver também no último tempo, no tempo do fogo, como essa antropologia, né? Como esse modo de
olhar para a criança, a gente vai começar a ver a metamorfose do brincar, passando por essas fases. Então, aos 5 anos, só para adiantar, né, o brincar passa a ser social, especialmente o brincar de casinha. A gente vai ver como aos 6 anos, a criança, já no final do seu percurso de primeiro setênio, né, chegando na véspera de chegar essa troca de dentes, como ela começa a ser mais pragmática, né? Como ela começa a ter uma interação maior com o mundo real, né? A gente fica falando, mas onde é que está aquela minha criança borboleta? Onde que está aquela minha... Não, ela até quer construir, ela quer montar cabana, né? Então a gente vai olhar para essas forças todas, mas a base disso é a antropologia, né? Na cosmovisão antroposófica. Então a gente vai trazer essa antropologia no sentido de uma antroposofia da imanência, ou seja, junto à observação da criança. Né? A gente não vai recorrer a pensamentos de ordem esotérica para isso, levemente talvez, mas a gente vai olhar muito para o fenômeno criança. Então, se eu pudesse dizer um tom, né, do nosso tempo do ar, esse tom é de olhar para o outro, né? Ora, esse outro é a criança empírica, ora é a criança que fui, né? Que eu fiz um exercício porque, ó, ih, céus, tudo bem. Vamos lá, não dá pra editar. Érica, passou. Ainda tem mais uma aqui dormindo em cima da outra tese. Bem, dia de chuva, né? Os bichos estão todos aboletados aqui conosco. Então, eu queria dizer que esse modo de pensar, né? Ele é de interação. Então, a gente vai olhar para a criança, a gente vai olhar empiricamente para uma criança, vai escolher essa criança, vai observá-la passo a passo, né? Escolher uma metodologia próxima àquilo que alguns autores chamam de fenomenologia goetheanística, né? As observações fenomenológicas, né? Então, assim, coloquei 3 passos de observação, como vocês vão ver. Então, o passo de observar essa criança mineral, digamos, né? O físico. Depois, essa criança vegetal, ou seja, o etérico, os ritmos. E essa criança animal, o ar, né? O astral, esse lugar, então, de percepção das emoções, das relações, que é o lugar onde a gente está hoje, né? E aí, fizemos um exercício também de observar como nós éramos quando pequenos. É uma observação interessante, a gente descobre coisas sobre nós, porque a gente vai ler os autores, né? A gente vai ler o Desvendando o Crescimento, do Bernardo Liverhood, né? A gente vai ler o capítulo, os 3 primeiros capítulos são capítulos curtos, né? Nós vamos ler os 3 primeiros capítulos, que é o desenvolvimento da criança no primeiro setênio. A gente vai ler também um texto, um capítulo do livro Viver com Crianças, da professora Leonore Bertalot, né? E que se chama A Própria Criança nos ensina a lidar com ela, né? Então, assim, diz assim a professora Leonore: com o correr dos anos, a criança cresce e sua relação com os pais e com o mundo ao redor se transforma e passa por várias etapas bem determinadas. Conhecendo-as, aprendemos a entender suas necessidades. Então é isso, conhecendo a criança, né, olhando para o desenvolvimento da criança, ela tem esse efeito, né, esse efeito de atendimento das necessidades, mas também de serenar, né, os pais, as mães, os familiares, de entender os processos. Uma das coisas que está lá no tempo do ar é um áudio de WhatsApp que eu enviei para minha filha, né? A maioria de vocês sabem que ela mora em Londres e lá tem o meu netinho que está
segundo ano, no terceiro ano de vida, né? 2 anos e pouquinho. E aí ela estava muito chateada com as teimosias, com as birras, né? Lastimando a perda do bebezinho carinhoso, que estava vindo um dragão junto. E aí eu gravei para ela um áudio e anexei lá pra gente também para dar uma olhadinha, né? Então, esses livros, eles vão nos ajudar a trazer não só a observação da criança empírica, né, da criança que nós vamos eleger para observar, mas também vai nos fazer lembrar da nossa própria infância. Mesmo que a gente não venha lembrar, por sermos mais jovens, né, que essas lembranças elas começam, quanto mais velha a gente fica, mais cedo a gente lembra, né? Mais de épocas antigas a gente lembra. Então a gente pergunta para os nossos familiares como é que nós éramos, olhamos as nossas fotos de crianças e aí escolhemos uma das épocas para também falar um pouco de nós. Então, essa vai ser a nossa organização. Eu queria achar também aqui um lugar de trazer a voz do Bernardo Beaverwood. Ele diz assim na introdução: toda psicologia e toda pedagogia partem de uma determinada cosmovisão, de um princípio definido, mesmo quando se nega a existência de tal fundamento. A psicologia, como conhecimento da psique, da alma humana, depende inteiramente do que se considera como psique, como alma em si mesmo. A pedagogia depende da imagem de ente humano, segundo o qual se quer conduzir a educação do ser humano em seu desenvolvimento. E aí ele vai falar um pouco, né, tanto para quem está na área das psiques, como quem está na área da pedagogia e também para nós que somos mães, não é? Então vai ser uma leitura bem gostosa. Então, eu pensei numa dinâmica de trabalho para a gente ler juntos essas poucas páginas, acho que são... é da página 9, 10 páginas, para a gente ler juntos no WhatsApp um exercício para cada pessoa ler um trecho e a outra segue, né? Dentro dos grupos de WhatsApp. Por que eu pensei isso? Para a gente se ouvir um pouco mais, para a gente chegar um pouco mais perto, para a gente interagir um pouco mais. A gente tanto pode ler simplesmente, né? Como pode também comentar. Seria bom que a leitura ficasse, né? Depois eu vou gravar um áudio sobre isso lá aqui no espaço do Trello. Então, para a gente começar a se aproximar um pouco mais. Muito bem, eu vou fazer um intervalinho agora e volto daqui a pouquinho. Vou tomar uma água e já voltei, ganhei um cafezinho do marido, tenho um diretor filho e agradeço também a Érica que vai colar essas duas partes aqui. Então, a gente está no penúltimo tempo do primeiro módulo do curso Pensar a Boneca para Sentir a Criança. O módulo 1 é a boneca e o brincar de casinha. Contextualizamos a casinha a partir da casa. Contextualizamos os gestos do brincar de casinha a partir dos gestos que os adultos fazem nessa casa, dos gestos significativos. E agora vamos olhar para a criança, que é o agente do brincar, né? Então, hoje eu tô dia de chuva. As duas gatinhas estão aqui em cima no ateliê. É isso. Então, agora vamos olhar para a criança, que é o agente do brincar de bonecas de casinha.
E no último tempo, o tempo do fogo, vamos olhar para o brincar de bonecas, mais precisamente o brincar de casinhas, no que diferencia esse brincar dos outros brincares, né? Então, a gente vai fazer esse percurso do módulo 1. O módulo 2 nós vamos iniciar em 2018. No módulo 2 é a artesania da boneca e suas implicações éticas, estéticas, políticas e econômicas. Aí tô pensando também de um jeito da gente ir construindo essa boneca juntos, né? Nos 4 tempos, o tempo ético, estético, político e econômico, e construindo uma boneca juntos. Vamos ver se dá certo, né? Vou ter que me aparelhar melhor aqui, não sei. Toma, já tô ficando ousada. Muito bem. Então, para ir encerrando esse nosso encontro de hoje, o seminário do tempo do ar, né? O tempo das relações, o tempo das interações, né? O tempo do anímico, né? Eu queria então falar um pouco dessas observações. Então, a gente já falou no tempo da Terra, quando falamos de antroposofia e de antroposofia da imanência, mas eu vou trazer de volta agora num outro aspecto. A antroposofia do jovem Steiner, que é a antroposofia da imanência, ela se dá na relação do pensamento de Rudolf Steiner, na relação, então aí o aspecto relacional novamente, com a obra especialmente de Goethe, mas não só. Outros autores também vêm afetar o pensamento de Steiner, mas lá na obra de Goethe, né, ele olhou para aquela obra, especialmente para a obra científica, menos conhecida e menos valorizada, né, do grande autor alemão. Então, esse pensamento científico de Goethe, ele traz uma qualidade. Que qualidade é essa? Que ao olhar para a natureza, ele via as forças que constituíam forças que a gente pode denominar de forças arquetípicas. Nesse sentido, eu tenho que fazer uma observação aqui muito forte, que essas forças arquetípicas não são formas arquetípicas. E a gente tem que pensar nisso, por quê? Porque essas forças é como se fosse, elas são pré-biológicas, pré-culturais no sentido do desenvolvimento da criança. Então, quando eu olho para a criança a partir desse pensamento, eu tenho que olhar para essa criança e perceber as forças que a habitam, né? E essas forças, elas estão atualizadas numa criança singular. Então, quando Steiner olhou para a obra científica de Goethe, ele viu que quando que aquilo que Kant dizia ser impossível, né, a ultrapassagem, conhecer o mundo, era possível, né? E aí eu não vou entrar nesse mérito, que não é o nosso objeto de estudos, mas só para dizer que o mundo visto através da cosmovisão de Goethe é um mundo imanente, é um mundo único, né? Um mundo que não tem separatividade sujeito-objeto, né? E como eu disse desde lá do comecinho, né? É um mundo com a gente dentro. Então, por isso, a observação da criança vai começar com a observação de nós mesmos. Então, a gente vai ler, né, os textos, vai entender os processos. Aí a gente vai olhar para si mesmo, para as nossas memórias e para as memórias que os outros têm de nós. Nos caracterizar através de passos de observação física, de observação dos ritmos e de observação das relações. E aí, depois que nós observamos a nós mesmos, nós partimos para observar o outro. Por quê? Porque a gente não olha para a criança
apenas como um objeto de estudos. Não, o objeto de estudos é permeado do nosso próprio sentir. Por isso, no sentir, nós vamos então olhar para as nossas memórias. E no querer, a observação da criança. De que maneira? O método de observação fenomenológica comum, alguns autores não gostam. Dizem que didatiza demais a observação goetheanística e engessa. Mas nós não vamos usar o completo, não. Nós vamos usar 3 passos dessa observação. O primeiro passo vai ser a observação física da criança. Então, a gente vai olhar a orelhinha, os dedos, se são longos, se são curtos, se a pele é fininha, se a pele é grosseira. A gente vai olhar se o cabelo é cacheadinho ou liso, né? A gente vai olhar o nariz, se é um nariz para baixo ou para cima, o lábio, a sobrancelha, né? A gente vai olhar assim a configuração física da relação da cabeça com os membros. A gente vai olhar para a parte física da criança. E a gente vai fazer isso com a máxima isenção de ânimos, sem julgamentos, sem comparações, né? Como diz o filósofo, somos incomparáveis, né? Não há como a gente fazer qualquer tipo de comparação se é o humano que está em jogo, né? Então, a gente vai olhar para aquela criança. Quanto mais firme a gente for nessa observação, quanto mais detalhista, quem gosta de desenhar, pode desenhar. Quem gosta de fazer lista, pode fazer lista. Quem gosta de escrever, pode escrever. Mas quanto mais eu olhar para o físico dessa criança, mais eu vou me fortalecer para o passo seguinte, que é a observação dos ritmos, né, do movimento. Então, o primeiro a gente poderia chamar de passo mineral, né? Agora, do passo vegetal, né? Então, do passo folha também, como alguns dizem, né? Primeiro raiz, segundo folha. E como que a gente vai olhar, né? As folhas elas vão se dando em ritmos, né? Elas vão se dando em ritmos no tempo, elas vão se diferenciando no tempo, né? Elas começam arredondadas e vão ficando recortadas da maioria das plantas. Então, a gente vai olhar para o que a gente olha no passo folha. No passo folha, a gente vai olhar para os movimentos. Então, como que aquela criança se movimenta? Ela é pesadona, ela é agitada, ela quando se movimenta bate bem com os calcanhares no chão ou anda na pontinha do pé. Essa criança é silenciosa ou barulhenta? Essa criança, ela fica parada, né? Como é que é o movimento dessa criança, né? Então, isso são coisas importantes da gente observar. Está descrito, tudo isso que eu estou falando está descrito no Trello. O terceiro e último passo, de 5 passos que esse método tem, nós vamos usar 3. A gente vai observar então, né, esse passo flor, né, esse passo astral, esse passo ar, são as relações dessa criança. Então, como que é essa criança em suas relações? Ela brinca sozinha? Ela está sempre solicitando o adulto? Ela brinca bem com outras crianças? De que maneira que ela se relaciona? Ela tem um paninho que ela não solta? Ela tem um bichinho que anda sempre com ela? Ela não se apega a objeto nenhum? Como que são essas relações? Então, esse é o terceiro passo. A gente poderia fazer, para uma metodologia mais didática, a gente poderia ter começado com o passo 0, né? E terminado com o passo semente, que é o fogo. Mas nós não vamos fazer. Para o nosso exercício, basta então mineral, vegetal e animal, né? Das relações. E é isso. Então, assim, esse é o nosso querer, né? A gente vai fazer isso também lá no sentir, mais ligado à nossa memória,
A gente pode pegar uma foto, né? No querer, quando a gente for observar a criança, é bom que a gente encontre uma criança empírica mesmo. Escolha uma única e tente observá-la o mais vezes possível, né? Então, estamos chegando aqui no final do nosso trabalho. Queria te chamar a atenção para alguns áudios que eu gravo. Às vezes, quando o tempo começa, eles já estão lá. Mas, na medida que eu vou percebendo os movimentos, eu vou gravando outros áudios, né? Para não... Porque o áudio eu tenho autonomia, eu gravo e coloco ali. Apesar de que eu ando muito ousada, andei fazendo uns vídeos por conta própria, mas não tem muita qualidade. Não sou Monique e não tenho a direção de Uli aqui me ajudando. Mas os áudios eu vou gravando. E dessa vez eu gravei vários áudios, né, para esclarecer essas propostas. E uma proposta de leitura comum nesse texto da Leonor Bertalot, que eu acho que a gente pode experimentar. Tá bem? Queria então ir encerrando, dizendo da minha alegria e citando novamente Maturana. Né? Tenho muita vontade de estudar Maturana e vou ver se para o nosso segundo módulo a gente entra um pouquinho nele, né? Então ele diz assim: o que guia o fluxo do viver individual são as emoções. E na constituição evolutiva também. É o emocionar que se conserva de uma geração a outra na aprendizagem das crianças. Então vamos olhar para essa criança agora, né? Pensando um pouco nessa biologia, nessa antropologia, né? Entrando mais diretamente na antropologia agora. A gente esteve muito na dimensão ontológica, né? Tanto nos gestos como na casa, e agora vamos entrar mesmo no desenvolvimento, numa dimensão mais antropológica. Então, Oxalá seja um módulo de muita interação nos grupos afetivos, né? A nossa escrita segue agora com o tempo da água. Vamos fazer a colheita do tempo da água enquanto vamos escrevendo o tempo da terra. Então, queria agradecer imenso e voltamos para o tempo do fogo, a terminar o nosso trabalho do módulo 1, juntamente com o final do ano.